pra tu, Ana Rie pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade cria asa. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Eita, que esse São João tá bom demais, né, minha gente? A semana tá passando rapidinho, a gente nem sente, porque é muito bom tá celebrando aí esse tema junino. E já que a gente não pode estar celebrando nas nossas quadrilhas, nos nossos arraiais, na nossa sala, na nossa escola, a gente vai fazendo assim durante toda essa semana para matar um pouco a saudade dessa festa junina. Então, vocês estão prontos para a gente começar agora a nossa aulinha de matemática com o nosso tema junino? Então vamos lá. Ontem vocês viram que nós trabalhamos o eixo números e operações, né? Hoje nós iremos trabalhar o eixo de grandezas e medidas, certo? Nesse eixo de grandezas e medidas, este ano nós vimos as medidas de comprimento, medidas de tempo e medidas de capacidade. Vocês lembram? Vocês lembram que eu pedi para vocês procurarem nas casas de vocês aí, né? Vários objetos que tinham medidas de capacidade. Vocês se recordam disso? Então, nós vamos revisar esses conteúdos, tá? Tempo, capacidade e comprimento, certo? Nós vamos dar uma revisada nesses conteúdos, porém, no estilo junino, que vocês já sabem. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês 3 situações problemas, cada uma delas envolvendo uma dessas grandezas, para que vocês consigam fazer a atividade de hoje da melhor forma possível e exemplificar para vocês como a gente pode, mais uma vez, encaixar a nossa querida matemática em todo e qualquer contexto. Vamos lá! A primeira situação problema que eu anotei aqui para vocês, ela é sobre capacidade, certo? Então prestem muita atenção no que ela diz. A Eduarda, ela preparou 3 litros de chocolate quente para vender na barraquinha da escola, certo? Ela vai vender em copos com capacidade para 200 ml. Então, cada copinho com 200 ml para ela vender esse chocolate quente aí. Ao fim do arraiá, quando terminou tudo, ela percebeu que vendeu todo o chocolate dela, que não havia mais nada. Ainda bem, né, que ela vendeu o chocolate dela todinho. E a pergunta é, quantos copos de chocolate quente ela vendeu? E aí? Sabemos que ela produziu 3 litros. 3 litros. Ela produziu 3 litros de chocolate quente e ela vendeu todos os copos. E cada copinho que ela vendeu era em 200 ml, a capacidade do copo, ok? Então, quantos copos ela vendeu? Primeira coisa que você tem que saber, eu sempre repito isso, né, gente? Anotei aqui, do jeitinho que eu vou colocar aqui pra vocês, que 1 litro é igual a 1000 ml. Nunca esqueçam quando você for trabalhar a capacidade de que 1 litro é igual a 1000 ml, certo? Então, vamos lá. 1 litro é igual a 1000 ml. Certo? E eu quero saber quantas vezes, primeiro para ter como base de 1 litro, depois a gente vai ter de 3, que são 3 litros que ela fez. Eu quero saber quantos copos de 200 ml cabem dentro de 1 litro. O que é que eu vou fazer? Já que o 200 ml está em ml e 1 litro está em litro, eu transformo esse 1 litro em ml, em mililitro, que dá igual a 1000. 1 litro é igual a 1000 ml. Então, esse 1000 eu vou dividir por quanto? Por 200. São 200 ml cada copo. Então, você arma a conta. 1000 dividido por 200. Como eu já havia falado para vocês em outras ocasiões, né? Para facilitar, a gente já vai logo cortando a mesma quantidade de zero. Corta 2 zeros do 1000 e corta os 2 zeros do 200. Sobrou o quê? 10 dividido por 2. Que número você multiplica por 2 que dá igual a 10? O número 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, eu descobri que em 1 litro eu tenho 5 copos de 200 ml. Então, a cada 1 litro de chocolate quente, ela vendeu 5 copos. Só a professora que ela não tinha só 1 litro, ela tinha 3 litros. Então, se em 1 litro é 5,
no outro litro mais 5, no outro litro mais 5, eu vou fazer 3 vezes 5. E quanto é 3 vezes 5? 15. Então, significa dizer que a Eduarda, ela vendeu 15 copos de chocolate quente, ok? Então, tivemos aí uma situação, problema, envolvendo capacidade, medida de capacidade. Agora, vamos ver uma envolvendo medidas de comprimento, certo? Vamos lá. O Adriano, ele comprou 17 metros de barbante. Para quê, gente? Para a irmã dele colocar as bandeirinhas. A irmã dele fez as bandeirinhas, né, as bandeirolas de São João, e ele comprou 17 metros de barbante para poder ela colar as bandeirinhas e sair por aí, né, ornamentando o cenário dela junino. A pergunta da situação problema é a seguinte: quantos centímetros de barbante Adriano comprou? Primeiro, eu sei que a informação da questão está em metro. Ela diz que ele comprou 17 metros e pergunta quantos centímetros. Então, eu vou transformar esses 17 metros em centímetros. Para isso, eu preciso saber da medida base, que é o quê? De que 1 metro é igual a 100 centímetros. Assim como eu tenho que saber lá na capacidade, aqui no comprimento eu também tenho que saber. Então, vamos lá. 1 metro é igual a 100 centímetros. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, 17 metros eu vou multiplicar por 100. Quando eu vou multiplicar por 100, eu já dei essa dica, né? Por 10, por 100, por 1000. Eu repito ali o número, que no caso é o 17, que eu estou multiplicando por 100. E eu vejo 100 tem quantos zeros? 2 zeros. Então, eu acrescento 2 zeros ao lado do 17. Que eu vou totalizar aí 1.700 centímetros, né? Ele apresenta lá a questão que ele comprou 17 metros e pergunta quantos centímetros ele comprou. Então, ele comprou 1.700 centímetros. Ok? Então, tivemos aí já uma situação problema utilizando, né, contemplando a medida de comprimento. Agora, nós iremos trabalhar um pouco sobre medida de tempo. Anotei aqui para vocês uma situação problema contemplando esse tema. Para ir à quadrilha da escola, a Letícia, ela saiu de casa às 19 horas e 50 minutos. Ou seja, às 7 horas e 50 da noite. 7 horas e 50 é o mesmo que a gente fala assim no popular de 10 para as 8, né? Menino, que horas são aí? 10 para as 8, não é assim que se fala? Pronto, vamos lá. Ela saiu da casa dela às 19 horas e 50 minutos. E ela levou 30 minutos para chegar lá no arraiar da escola. Demorou 30 minutos, ou seja, meia hora. A pergunta é: que horas Letícia chegou? E aí? Ela saiu às 19 horas e 50 minutos. Demorou 30 minutos para chegar. Que horas ela chegou? Então, veja que 19 horas e 50 minutos, né? E aí, eu tenho que ter também aquela coisa da medida base, né? Da informação base. Qual a informação base aí nessa questão? É de que 1 hora é igual a 60 minutos. Nunca esqueça disso. 1 hora é igual a 60 minutos. Ok? 1 hora é igual a 60 minutos. Ela demorou meia hora. Porque ela demorou 30 minutos. O 30 não é a metade de 60, gente? Então, ela demorou aí 30 minutos. Demorou meia hora. Aí eu vou colocar esse 30zinho em evidência ali no canto. E eu tenho como base o meu 19 horas e 50 minutos. Aí eu me recordo. Quantos minutos faltam para ir para a próxima hora? Ó, são 19h50. Quanto é que falta de 50 para chegar em 60? Quando chega em 60 já vai para a próxima hora, que é o 20, né? Então, 50 para chegar em 60 falta 10. Então, eu vou tirar 10 lá dos meus 30. Dos 30 minutos que ela passou. Então, eu tiro 10 lá dos 30 e aí eu pulei já para 8 horas, ou seja, 20 horas. Já foram 20 horas.
Então, eu sei que 20 horas já se foi, porque eu já peguei 10 de lá. E agora? 20 horas, o que sobrou de minutos lá? Se tinha 30, eu tirei 10, sobrou 20. Então, 20 minutos. Então, que horas foi que a Letícia chegou? Chegou às 20 horas e 20 minutos. Ela saiu de casa às 19 horas e 50 minutos. Demorou 30 minutos para chegar ao arraiar e ela chegou exatamente às 20 horas e 20 minutos, ou seja, 8h20 da noite, ok? Então, nós tivemos aí também a situação problema envolvendo a nossa medida de tempo. Então, nós vimos exemplos aí com as 3 situações, né, que eu abordei aqui para vocês. E agora, vocês irão fazer uma atividade também envolvendo as grandezas e medidas no contexto junino, tá? Essas medidas que foram contempladas aqui no vídeo, que já foram estudadas anteriormente, está sendo mais uma questão de revisão, todas no contexto junino. Vocês vão me pedir lá no WhatsApp, né? Já sabem como é que funciona. E aí você diga lá, o que você aprendeu na aula, como foi a aula, o que você achou, o que teve mais de interessante e me peça lá a atividade que eu estarei enviando para você. Mais tarde nós estaremos voltando aqui para a gente fazer a correção dessa atividade, certo? Não esqueça, eu quero os cálculos, tá, gente? Tchau!